Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas. Quinzenalmente, especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, bem-vindos a mais este encontro do Jus no Fim do Túnel, o podcast da Fundação Arcadas, que se propõe a tratar de temas atuais e instigantes da realidade brasileira e, assim, de problemas cujas soluções representem um desafio à estrita observância do Estado de Direito, à preservação da democracia e observância do devido processo legal. Luzes que nos orientam no final desse túnel, em que muitas vezes nos encontramos. Nosso encontro de hoje é dedicado aos desafios que o mundo conectado pela internet nos oferece, não de hoje. Quais os limites desejáveis e possíveis de controle estatal, saber se a falta de limites da internet, da circulação de dados, impõe um limite estatal a esse controle. Enfim, são perguntas que serão analisadas e respondidas pelos colegas que estão aqui presentes hoje. Para a nossa alegria, estão hoje conosco 4 convidados, 3 convidados e uma convidada. A nossa convidada é a ilustre professora Laura Scherto Mendes, da Universidade de Brasília. Estão os professores Paulo Com e Otávio Rodrigues, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Ronaldo Lemos, da UERJ. Meu agradecimento a eles todos, e desde logo eu começo dirigindo ao professor Lucon a seguinte pergunta: Paulo, você acha que é possível conciliar liberdade, de um lado, e controle estatal eficaz de dados que são introduzidos e que circulam na internet? Por exemplo, bloqueios de perfis são justificados? Qual é o caminho? Primeiramente, eu queria dar um olá a todos, agradecer o convite, dizer que essa iniciativa do podcast da Fundação Arcadas é maravilhosa, agradecer também a presença dos professores externos, a professora Laura Mendes, da Universidade de Brasília, o professor Ronaldo Mendes, Lemos, da UERJ, e sempre com a presença do querido Otávio Rodrigues, sempre aqui ao meu lado, né? Então, eu queria agradecer também essa pergunta do Flávio, muito interessante. Eu acho que o controle eficaz dos dados que circulam na internet é extremamente difícil, dada a imensa rapidez das informações. Normalmente, esse controle é feito a posteriori, quando o dano já ocorreu. Eu, como um estudioso do direito processual, como o Flávio, né, a gente deseja que haja decisões rápidas, né? Deve haver uma remoção imediata de perfis falsos, por exemplo, notícias falsas em perfis verdadeiros também devem ser removidas. Esses dados acabam surtindo e fazendo um efeito muito grande na vida da pessoa e muitas dessas notícias se eternizam. E é difícil para quem sofreu uma notícia falsa ficar a todo momento desmentindo ou colocando a sua versão. E aqui eu queria lembrar, até de maneira jocosa, o Antônio Carlos Mendes, que é professor também, ele dizia assim, né, Flávio? Ele fez uma tese sobre direito de resposta. E eu perguntei para ele: Mendes, para que serve o direito de resposta? Ele falou: Lucon, para nada. Só serve para eternizar o fato desabonador. Então, eu gostaria de colocar essa primeira ideia aqui para os colegas também refletirem. Obrigado, Paulo. E a esse propósito, eu me lembro que quando nós estávamos no Tribunal Regional Eleitoral, lá, na década de 2000, 2007, eu estive lá de 2007 a 2012, eu me lembro que no contexto da propaganda eleitoral, nós tivemos na eleição municipal de 2008 um problema com o Orkut. Foi o primeiro e único problema que a gente teve com a internet. É mesmo. Áreas pré-históricos hoje. Na verdade, a campanha eleitoral hoje foi varrida pela internet, que, aliás, varreu muito mais. Então, Otávio, eu gostaria de te ouvir a respeito disso. O que você acha? Como é que a gente pode, então, tentar preservar a liberdade e, ao mesmo tempo, controlar a circulação, o armazenamento, tratamento de dados na internet? Meu caro Yashel, é uma
alegria muito grande participar deste nosso podcast, iniciativa da Fundação Arcadas e sob a sua curadoria, na companhia do queridíssimo amigo Paulo Henrique Lucon, da Laura Mendes, do Ronaldo Lemos, que são cada qual, na sua especialidade, na sua dedicação específica, grandes nomes sobre a temática ora exposta. Eu tenho uma visão também na linha do Lucon, cética com relação a esses controles ex ante. Há um acórdão que eu sempre refiro do Superior Tribunal de Justiça, e curiosamente ele não é muito citado, muito pouco, diga-se de passagem, de relatoria do ministro Herman Benjamin, no qual ele analisou exatamente um caso de comunidades do Orkut. Quero lhe dizer, Flávio, que diferentemente do que você acabou de afirmar, de que é algo pré-histórico, é a única rede social que eu tenho, é o Orkut. Vamos editar a minha risada depois, por favor. Então, nós temos uma situação em que eram umas comunidades de adolescentes no norte do país e houve uma ação do Ministério Público contra os abusos nessas comunidades, por isso que não foi para as turmas de direito privado do STJ, foi para as turmas de direito público. E as pesquisas geralmente são dos acórdãos de direito privado e não olham para esse caso do direito público. E o ministro Herman diz algo esplêndido assim, no texto, assim, com uma leveza, embora a frase seja muito forte, que choca. Ele disse, olha, esse argumento de que nós não podemos controlar ex ante os abusos cometidos nas redes sociais se choca com a possibilidade tecnológica. E ele cita o exemplo da República Popular da China como um modelo da possibilidade do controle ex ante para impedir esses abusos, né? Por isso que a frase ela sai do acórdão assim, com muita leveza, mas o conteúdo é muito pesado, né? Por quanto isso implica. Outro exemplo que me ocorre é o do reino da Tailândia. Há muito tempo há uma legislação muito forte por crimes de lesa majestade, e há um escritório da monarquia, que tem mais de 800 pessoas, que 24 horas por dia monitora a internet para controlar qualquer tipo de manifestação contra o rei da Tailândia. Quando era o Bhumibol III, o grande Bhumibol III, eu tinha até um respeito maior, mas esse atual aí que consegue congregar o seu harém lá em hotéis no sul da Alemanha, ele não tem grande simpatia minha. Mas o fato é que o controle ex ante, ele de fato ele esbarra em uma discussão que é muito mais profunda sobre o caráter democrático da internet e o seu controle por órgãos estatais. Fora disso, nós temos uma dificuldade básica, que foi o regime escolhido pelo Marco Civil da Internet, que é um regime que foge da tradição da responsabilidade civil brasileira, considera eventuais ilícitos nesse campo, ilícitos delituais, bem entendido, como exemplo de responsabilidade subjetiva e, na prática, é uma situação de responsabilidade subjetiva, mesmo se considerando que é uma relação de consumo não onerosa, e demanda uma série de procedimentos que levam a uma dificuldade profunda de retirada do conteúdo. Mas isso tem a ver, evidentemente, com uma opção, foi um legal transplant que o legislador brasileiro acabou por optar, por trazer ao Brasil, que é um modelo mais próximo da realidade americana, que foge muito do nosso padrão, especialmente desde o decreto-lei, do decreto que instituiu a responsabilidade civil das ferrovias, né? Então, dessa forma, Flávio, muito rapidamente, eu teria essa consideração de que nós hoje vivemos um problema que vai se revelar igualmente na lei das fake news sobre os limites do controle ex post e da responsabilização por abusos nesse campo. Obrigado, Otávio. E antes de ouvir a Laura, queria só dar a palavra para o Ronaldo, para ele também dar fazer essa fala introdutória. Ronaldo, o que você pensa a respeito desse tema, dentro da tua especialidade?
se falou aqui do Marco Civil da Internet. Seja bem-vindo e, por favor, a palavra é tua. Flávio, primeiro, satisfação enorme estar aqui, brigadíssimo pelo convite, obrigado à Fundação Arcadas. Eu, como são franciscano, estou muito feliz de estar participando dessa conversa e aproveito para dar a notícia que eu estou como professor licenciado da UERJ a partir desse semestre. Então, como eu estou em São Paulo, estou à disposição para participar de debates, atividades nas Arcadas, o que me daria muita alegria. E excelente estar aqui com o Paulo e também com o Otávio e, obviamente, com a Laura, que tem sido uma interlocutora permanente em questões relacionadas à privacidade, à Lei Geral de Proteção de Dados e também, antes, né, com a construção do Marco Civil. E eu acho que o Marco Civil, a gente não precisa dizer muito, acho que a história é conhecida. Ele é uma legislação que levou 7 anos para ser construída, foi feita por meio de um debate multissetorial, aberto. Eu participei desde o início dessa construção e foi uma das primeiras legislações do mundo, talvez, que tenham sido construídas, vamos dizer, de forma colaborativa, usando a internet para legislar, né, para construir um texto que tratava da internet. E eu acho que há muitos estudos hoje, inclusive teses de doutorado, de mestrado, que contam a história da construção do Marco Civil, e eu acho que ele foi bem sucedido, tanto do ponto de vista de processo, criando um processo que envolveu a comunidade científica e acadêmica no Brasil, o setor público, o setor privado, Polícia Federal, os profissionais e praticantes do direito, as entidades de arquivos e arquivistas, bibliotecários, até a Associação das Lan Houses, né, que era o meio de acesso à internet na época que o Marco Civil estava sendo construído, participou ativamente do debate. Então, eu acho que é uma legislação que mesmo hoje é bem vista, que fez uma ponderação de diversos interesses e diversos setores e que não tem vencedores e nem perdedores. A gente tem até uma tabela lá no ITS, o nosso Instituto de Tecnologia e Sociedade, onde a gente mostra os interesses que estavam em jogo e quem defendia esses interesses. E se você olhar a tabela, ninguém teve todos os seus interesses atendidos e também ninguém teve todos os seus interesses desatendidos. O que eu acho que mostra um compromisso que o Marco Civil trouxe. Então, por um lado, ele tem sim o artigo 19, que o Otávio mencionou, que espelha legislações como o DMCA nos Estados Unidos e outras, né, o CDA nos Estados Unidos, mas também a diretriz europeia e traz esse modelo para o Brasil com uma nuance particularmente brasileira, né, que é de entregar ao Poder Judiciário a decisão sobre quais conteúdos que ficam no ar ou não. Em outros países, muitas vezes, essa decisão ela é entregue à própria plataforma. E eu, particularmente, não gosto desse modelo. Não acho que é a plataforma que tem que dar a última palavra sobre se um conteúdo fica no ar ou não, mas sim o próprio Poder Judiciário. Até porque isso forma jurisprudência e essa jurisprudência depois serve como baliza para a tomada de decisões futuras e até pelo ajustamento de conduta das plataformas. Então, eu particularmente gosto do modelo brasileiro. E agora, acho que a gente tem a oportunidade de discutir também a Lei Geral de Proteção de Dados, que complementa um aspecto que o Marco Civil tocou só de leve, que é a questão da proteção de dados na internet, e eu acho também uma boa novidade que a gente tem agora uma lei bastante abrangente tratando desse tema, que é talvez um dos temas centrais dessa década e possivelmente das próximas. E ninguém como a Laura, né, que está aqui conosco, tem a especialidade e a expertise de falar sobre esse tema da proteção de dados, porque ela também participou ativamente na construção dessa nossa lei nova. Então, esse é só um pouquinho para a gente continuar depois a conversa aqui. Laura, você foi citada inúmeras vezes, então sou obrigado a te dar o direito de resposta. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Por
Por favor, nos dê a tua impressão inicial dentro da tua expertise, dentro da tua preferência sobre o tema, por favor. Excelente, Flávio. Bom, em primeiro lugar, obrigadíssimo pelo convite. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com colegas tão ilustres e tão renomados em relação a esse tema. Então, o Otávio, o Ronaldo, Paulo e você. Então, é um prazer muito grande discutir um tema que eu diria que acho que todos os dias hoje estão, de alguma forma, estampados no jornal, né? Então, certamente é um dos temas mais atuais: proteção de dados, internet, regulação e desinformação de uma forma geral. Eu acho que, em primeiro lugar, só uma fala um pouco mais geral em relação à sua primeira pergunta. A internet, certamente, ela impõe uma ambivalência, que é a de que, ao mesmo tempo em que hoje nós dependemos dela para o exercício de inúmeros direitos fundamentais, então, seja o direito, né, à liberdade de expressão, à de comunicação, hoje toda a nossa sociedade está amparada nisso. Então, o exercício dos direitos fundamentais depende dessa grande rede, né, de todas as redes. Por outro lado, ela também pode ampliar o risco a inúmeros direitos fundamentais. E eu acho que essa ambivalência acaba marcando toda essa nossa discussão. E tem uma outra questão, acho que muito interessante também, que marca a internet, é que, de alguma forma, ela consegue amplificar, ela acaba amplificando os conflitos entre os direitos fundamentais. Então, aqueles conflitos que a gente já via antes, como uma notícia feriu a honra de alguém, né? Isso hoje está amplificado na internet. E a cada vez que a gente pensa em remover um conteúdo, a discussão sobre, bom, será que se essa remoção de conteúdo, ao mesmo tempo em que ela vai ou pode proteger a honra de uma pessoa, ela não está violando a liberdade de informação de tantas outras, né? Então, eu acho que tudo isso mostra a importância desse debate. A cada momento que a gente interfere em uma das pontas, parece que a gente pode estar violando outro direito, né? Isso tudo mostra só o tanto que esse debate ele é complexo. Eu entendo que o Brasil ele tem construído todo um marco regulatório nessa área de internet. Acho que muito bem citado aqui pelos colegas, o Marco Civil da Internet certamente foi talvez um dos grandes passos que nós demos nesse sentido. A Lei Geral de Proteção de Dados, ao meu ver, é outro grande passo, que depois de tantos anos, né, depois de 10 anos em que ela começou a ser discutida, ela vai entrar agora em vigor nos próximos dias. Eu acho que esse certamente é um dos grandes passos para a proteção de dados, não só na internet, mas também fora dela. Eu acho que ela muda o paradigma e busca, inclusive, mudar a nossa cultura, buscando mais transparência no fluxo de dados na sociedade, buscando maior controle pelo cidadão, né? Então, acho que é uma série de passos e princípios importantes que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz nesse sentido. E talvez o último passo, e que tem sido muito discutido, e que eu acho que a gente vai discutir também hoje, é esse projeto de lei das fake news, que está em discussão agora recentemente, e que, ao meu ver, ele é um pouco talvez mais sensível, né? Talvez por toda por ter sido discutido de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais sem tanta discussão social, mas certamente ele se enquadra nesse grande debate aí sobre a regulação na sociedade da informação. Laura, obrigado. Vou fazer o caminho inverso. Vou voltar para o Ronaldo. Ronaldo, o que você acha, grosso modo, enfim, o que você destaca nesse projeto de lei? É um caminho correto para o combate? A inserção e a difusão de fake news é algo que se possa efetivamente combater pelo Estado? Flávio, eu acho que sim, e acho, inclusive, que o caminho para lidar com esse problema é realmente o caminho da lei. Porque quando a gente fala em controle da internet, né, a gente tem que sempre perguntar quem é que exerce esse controle. E eu acho que a gente está num momento em que as instituições estão sendo chamadas a participarem e até a evoluírem, né, do ponto de vista legal, de como é que a gente lida com essas questões, para esse desafio, que é um desafio global. Então, não só o Brasil enfrenta o problema das chamadas fake news, mas qualquer país do mundo hoje, especialmente os países democráticos, estão lidando com essas campanhas de desinformação massivas. Então, eu acho salutar que a gente esteja discutindo essa lei e eu espero que seja aprovada.
a questão é o texto que está em debate, né? Então, qual lei será aprovada? Essa que eu acho que a gente está com o texto em discussão não me parece, na sua maior parte, uma boa lei. Eu acho que é uma lei que é redundante, uma lei extensa, é uma lei que, enfim, chega a ser maior que o próprio Marco Civil da internet, é uma lei com muitos artigos, várias páginas, e eu acho que legislar sobre a internet tem que ser uma tarefa de precisão. Você precisa ter uma lei precisa, que vá direto ao ponto, que trate do assunto que precisa ser tratado de forma cirúrgica e vigorosa, porque ela precisa ter eficácia. Então, na minha opinião, e eu venho dizendo isso, o que a gente precisa combater, eu acho que não é as folhas, mas sim as raízes, né? Eu acho que a gente não tem que sair atrás de conteúdos, mas a gente tem que sair atrás de quem financia de forma oculta essas campanhas de desinformação. Então, eu defendo muito o chamado follow the money, porque essas campanhas elas são muito bem articuladas, muito bem organizadas e muito bem financiadas. Então, ter robô na internet custa dinheiro. Produzir conteúdo todos os dias com notícia falsa custa dinheiro. E a pergunta é, quem é que está pagando por isso e como criar os mecanismos de investigação, inclusive criminais, para descobrir a origem, né, a raiz desse problema. Então, se você combate só os conteúdos, né, ali na camada de cima, é igual você tirar uma folha aqui, vai crescer outra no lugar. Então, na minha opinião, a gente tem que ir direto na raiz, combater o financiamento oculto a campanhas de desinformação que praticam ilícitos no seu processo, e esses ilícitos são vários. Quando essas campanhas surgem, você tem ilícitos como falsa identidade, fraude processual, falsidade ideológica, dentre outros, né? Porque quem financia essas campanhas, em geral, não quer aparecer, sabe que está fazendo uma coisa errada e faz todas as medidas, inclusive, para ocultar o fato de que está financiando essas campanhas. E eu acho que é contra isso que a gente tem que ir atrás e, infelizmente, o projeto que está em discussão hoje no Congresso não trata desse tema, não tratou desse tema. Até no Senado havia alguma coisa nesse sentido, mas quando o texto foi para a Câmara, infelizmente essas partes foram removidas e eu acho que é esse ponto que o projeto deveria focar. Otávio, eu queria te perguntar se tem juízo formado a respeito da proposta. Eu às vezes fico pensando até que ponto qualquer regulamentação que venha a ser editada, se ela não esbarrará em limites das soberanias dos estados, na verdade, no reconhecimento, na falta de reconhecimento das demais soberanias ou das demais autoridades. Como é que a gente convive num mundo que tem limites territoriais diante de um ambiente que não tem limite, como é o da internet? Esse caso recente do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, pôs apelo à questão da efetividade das decisões judiciais. Por favor, Otávio. Meu caro, essa sua abordagem daria um podcast autônomo sobre isso, pela complexidade do tema, porque ele envolve um problema central, que é exatamente a natureza da internet, se se é livre ou se ela vai finalmente sucumbir e se estatalizar, né? O modelo brasileiro, que eu tive a oportunidade de participar do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é uma entidade multinível e de formação público-privada, multi-stakeholder, de controle da internet do Brasil, um modelo muito bem sucedido, muito interessante, de certo modo direciona o nosso direito para uma linha da internet livre, da liberdade na internet. A solução transnacional do controle da internet, ela tem funcionado em países como a Rússia, como a China, como eu disse, a Tailândia, e é muito criticada. A Rússia, no caso da Europa, tem uma série de problemas relacionados a conflitos com a própria União Europeia. Temos o caso recente da França contra o Google, que se provou
é isso que você muito bem colocou, que são os limites de qualquer enforcement para além das fronteiras nacionais. No caso brasileiro, aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela acabou tendo uma solução mais política, no sentido do ente a quem se ordenou tê-la acatado supranacionalmente, mas não por uma obrigação decorrente do direito processual internacional. Isso é uma particularidade. Eu não sei se ela vai se repetir em outras circunstâncias, vindo uma ordem de um juiz ordinário de uma comarca do interior do Brasil. Portanto, nós teríamos aí uma situação realmente de testar os limites da solução que o Supremo Tribunal Federal nos apresentou. Fazendo um link com o que o Ronaldo comentou, de fato, nenhuma legislação sobre fake news, sobre o controle da internet, ela foi aprovada com facilidade, nem com simpatias. A legislação alemã de 2017, que trata a NetzDG, que é a legislação para melhorar a aplicação da legislação às redes sociais, ela foi muito criticada durante todo o processo de elaboração legislativa e até hoje ela tem os seus pontos de fratura. Mas no caso brasileiro, eu estou de acordo com o Ronaldo, de acordo com a Laura, quanto que o projeto base que foi apresentado possui, de fato, uma série de limitações, uma série de dificuldades para a sua aprovação. A Laura, a pedido do deputado Orlando Silva, trabalhou em um projeto alternativo. A Laura pode até me corrigir, o Ricardo Campos também, juntamente com o nosso colega Juliano Maranhão, eles apresentaram uma outra proposta que foi acolhida pelo senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Portanto, hoje nós estamos numa disputa, Flávio, por qual modelo prevalecerá. Embora eu sinta, especialmente no Senado, um clima de urgência na aprovação de uma lei dessa natureza, talvez até pelo que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados e, como dito pelo Ronaldo no Marco Civil na internet, fosse importante termos um tempo maior de discussão para isso. E, evidentemente, há um desconforto e há um efeito colateral, que no âmbito das eleições, nós vamos acabar tendo algum tipo de regulação pelo Tribunal Superior Eleitoral, de duvidosos os limites dessa atuação, porque ela vai ter um caráter legislativo usurpado, no sentido não crítico, mas no sentido do que o TSE acaba, talvez seja o Tribunal Superior, cujos limites, eu tenho aqui diante de mim 2 ex-desembargadores eleitorais. A justiça eleitoral é aquela em que os limites da legalidade são mais tênues, mais flexíveis, mais dúcteis, né? Pela urgência das decisões. Mas nós vamos acabar tendo algumas regulações, até à margem de uma previsão legal específica, para resolver problemas pontuais. Mas o clima no Senado é de muita urgência para a aprovação dessa lei, o que pode prejudicar a qualidade do debate, que ajudou na elaboração do Marco Civil. E Ronaldo, com toda a reserva que eu tenho lá, o regime de responsabilidade civil, eu até estou inscrito lá naquela audiência pública para discutir o artigo 19 do Marco Civil da internet. Sim. Já publiquei posição sobre isso, dizendo que não posso declarar inconstitucionalidade de um dispositivo porque não gosto dele. Né? Foi uma opção legítima do legislador, com a qual eu não concordo, mas eu não vejo nenhum parâmetro para declará-la inconstitucionalidade. Mas o ideal é que nós tenhamos realmente um debate maior, Flávio, para que a lei que venha a ser aprovada ou seja com grande qualidade, porque nós precisaremos disso mais do que qualquer outra coisa, por uma questão de suporte democrático para o Estado brasileiro. Queria muito ouvir a Laura sobre esses trabalhos que estão sendo feitos e que foram mencionados por você, Otávio. Mas antes eu perguntaria ao Paulo. Paulo, você acha, também na linha do que o Otávio levantou, regulamentar que o Tribunal Superior Eleitoral tem, que às vezes exerce de forma, digamos, questionável, né, do ponto de vista do respaldo constitucional, se pode servir, afinal de contas, como uma solução pelo menos mais imediata, enquanto nós não chegamos a um consenso na sociedade sobre algum instrumento legislativo melhor definido?
A pergunta é muito interessante porque estamos discutindo uma lei que ainda não foi aprovada, não será aprovada para essas eleições. Essas eleições que virão são as eleições mais complexas do país, porque nós estamos falando de uma infinidade de municípios nesse estado de dimensões continentais, eleição de vereadores, acirramento nas disputas eleitorais locais. A internet, como bem disse a Laura, impõe essa ambivalência bem interessante, que tem um aspecto positivo no exercício da liberdade de expressão, mas, por outro lado, tem esse aspecto negativo de proteção da honra e da intimidade. O Otávio também colocou interessante também a gente estabelecer essa questão do controle ex post, que é, em certa medida, em alguns casos, um tanto ineficaz. E o controle ex ante, por outro lado, pode ser visto como antidemocrático. Então, a opção do legislador, aqui é bom a gente lembrar o artigo 12 do PL das fake news, que fala que os provedores de aplicação devem fornecer um mecanismo acessível e em destaque, disponível por, no mínimo, 3 meses após a decisão, para que o usuário, criador ou compartilhador do conteúdo, bem como o usuário, autor de eventual denúncia, possa recorrer da decisão. O dispositivo apresenta uma solução, mas que fica a critério do provedor. Eu gosto muito de uma expressão, o Otávio se referiu ao Juliano Maranhão, nosso colega aí, da USP, que também trabalhou nessa matéria que nós fizemos com o Otávio, aí, Direito, Processo e Tecnologia. Eu gosto muito de uma expressão que ele fala de regulação regulada. Pode ser que cheguemos a um determinado momento que tenha um órgão regulador para regular os provedores, não é? Mas no limite, o controle pode ser feito também pelo judiciário. Nas eleições deste ano, tudo acabará desembocando para o judiciário. Mas eu achei interessante também a colocação do Ronaldo, de uma perspicácia muito grande, porque o judiciário atua ex post, só que o problema é que a gente não ataca as causas, e as causas podem ser muito mais complexas do que uma mera inserção de um dado. Nós temos que seguir o dinheiro de quem financia essas campanhas de fake news. E aí que é esse o problema, porque as questões tomarão certamente dimensões muito grandes, principalmente quando nós estamos falando de eleições em capitais do país. Então, pode ser criado um sistema para funcionar a favor de certos interesses, a favor de certos candidatos. Laura, você poderia nos trazer um pouco de informação e a tua visão a respeito, enfim, da viabilidade de algum instrumento legislativo que realmente encontrasse um equilíbrio entre tudo isso e que pudesse gerar efetividade? Com certeza, Flávio. Eu acho que o Ronaldo colocou um ponto importante aqui, que é, de fato, nós precisamos realmente de uma regulação. Nessa linha do que eu coloquei da ambivalência, me parece que nós temos que, quando a gente pensa que a internet também é um local de exercício de direitos fundamentais, isso faz com que o Estado tenha que também minimamente regular essa infraestrutura, que hoje, digamos, conduzida, né, por entes privados e técnicos. Então, nós temos que colocar um mínimo de regulação para que ela possa funcionar adequadamente e para que todos possamos exercer os direitos fundamentais, né? E sempre mitigando os riscos da sua utilização e do uso de seus serviços. É claro que no caso das fake news, e aí eu também concordo com esse ponto, de que o PL que foi aprovado no Senado, ele é muito extenso, ele é muito detalhado, e me parece que o objetivo que ele persegue não é exatamente não sei se é exatamente o objetivo que deveríamos perseguir, porque me parece que o objetivo de uma regulação da lei das fake news é fortalecer, ou talvez não, que talvez não devesse ter esse nome, né? Mas é certamente fortalecer a esfera pública. Esse é o objetivo que nós temos, né? A gente sabe que os alemães, eles usam uma expressão interessante de fragmentação da esfera pública, que hoje a gente tem em razão seja da personalização de conteúdo, seja do que a gente chama de
dessa ideia das filter bubbles, né? Dessas bolhas nas quais todos nós estamos. Então, você tem uma fragmentação dessa esfera pública que decorre seja dos serviços da internet, seja do uso que fazemos dela. E é claro que essa fragmentação da esfera pública acaba afetando o nosso conceito de democracia. A ideia de que você tem mais ideias polarizadas quando as pessoas não estão mais acostumadas a encontrar ideias, digamos, diferentes das delas, né? Ou seja, a nossa democracia, ela precisa de um conceito de esfera pública, e aqui pensando um pouco naquele conceito habermasiano, em que as pessoas possam minimamente contestar e ver ideias diferentes das delas, e não só ideias idênticas, como até um estudo do Sunstein e tantos outros já chegaram à conclusão de que quando você se depara apenas com ideias idênticas às suas, há uma tendência à polarização. E eu acho que isso é fácil da gente verificar, que é a situação que o mundo vive hoje e claramente o Brasil também vive hoje. Então, me parece que a ideia de fortalecer a esfera pública é um objetivo interessante que poderia ser perseguido por esse projeto de lei, né? Então, eu entendo que, e aqui eu me permito fazer uma crítica muito específica ao artigo 10, que mostra o artigo 10 do PL 2630, esse das fake news que agora está na Câmara dos Deputados, mostra que não é exatamente esse o objetivo de fortalecer a esfera pública, porque se a gente estivesse pensando em fortalecer a esfera pública, nós focaríamos mais em transparência das plataformas, em boas práticas também das plataformas, né? E não necessariamente em rastreabilidade, em aumentar o controle dos dados. Então, essa é a minha preocupação muito grande em relação ao artigo 10, porque eu entendo que o fortalecimento da esfera pública, ele passa pela proteção de dados e não pela sua violação, tá? E aqui, então, o que seria esse artigo 10 que eu estou mencionando? Ele prevê que as plataformas, e aí no caso a plataforma de mensageria, né, então o WhatsApp, Telegram, Signal, etc., eles teriam que reter os dados, digamos, de todos os usuários que encaminharem mensagens, e aí você tem um corte, uma mensagem que foi encaminhada para 5 pessoas ou grupo e atingirem 1.000 pessoas, todos esses dados, e aí são metadados de conteúdo, seriam retidos, essa é a redação do artigo 10, para, no momento em que haja uma investigação sobre um conteúdo ilícito, você tenha, eventualmente, o acesso, o juiz vai permitir o acesso em relação a todos esses dados. Então, a minha preocupação em relação a esse artigo é que, num primeiro momento, a gente tem uma retenção de metadados de conteúdo, o que já significa que são metadados mais sensíveis do que os que o próprio Marco Civil determina, né, nos artigos relativos à retenção do Marco Civil. Mas, mais do que isso, quando nós temos o acesso após a autorização judicial, a gente tem uma verdadeira interceptação em massa. Então, a gente não está mais falando de dados, de retenção de dados ou metadados, ok? A gente está falando de uma verdadeira interceptação massificada, porque toda a cadeia de usuários que encaminhou aquela mensagem, ou seja, milhares e milhares de pessoas, e aí podem estar incluídas jornalistas, juízes, promotores, procuradores, fact-checkers, né? Pessoas que legitimamente encaminharam aquela mensagem, vão estar incluídas num processo criminal e vai estar claro toda essa cadeia que encaminhou aquela mensagem. Então, eu acho que isso, na verdade, não é sequer uma retenção, é uma interceptação massificada, e eu entendo que seria fundamental que a Câmara dos Deputados alterasse esse artigo. Eu sou a relatora da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, da qual o ministro Nefe Cordeiro é presidente, e nós trabalhamos, inclusive, numa manifestação buscando aí uma alternativa para o artigo 10. Então, a alternativa, ela passaria para, na verdade, a gente mudar o paradigma, não ter uma retenção em massa de dados, mas sim uma retenção específica, prospectiva, somente dos suspeitos de produzirem, né, determinados tipos de conteúdo ilícito. Então, aqui apenas essa menção que me parece talvez uma das maiores preocupações desse PL, do PL 2630, é hoje o artigo 10, porque ele aposta na violação da proteção de dados e não da sua proteção. Desculpa se eu me alonguei demais, Flávio. Não, em absoluto, você não se alongou, não. Na verdade, a nossa conversa aqui, pelo menos para mim, está uma delícia,
Eu apenas aproveito, então, para tentar provocar de vocês uma manifestação de fechamento, porque, como sempre, a escolha do tema é feita em função de um cenário que envolve perplexidades, paradoxos e, aqui, como no nosso caso, uma espécie de linha muito tênue entre um lado e outro. Direitos fundamentais, proteção e ofensa ao mesmo tempo. Transparência ou devassar dados e envolver pessoas que não deveriam ser envolvidas na atuação estatal. Então, a minha pergunta, na linha do nosso podcast, e eu volto para o Ronaldo, depois para o Otávio, o Paulo e a Laura, se possível, fecha, nesse contexto de tantos dilemas, dessa linha tênue entre um lado e o outro, a polarização parece que está no próprio problema, não é? Eu pergunto, há jus no fim do túnel? Suposto que a luz é o direito, então há luz, há jus no fim do túnel para tudo isso? Ronaldo? Flávio, há jus, não tem outra opção não. Eu acho que a lei é a tecnologia mais adequada para lidar com todos os conflitos que surgem da internet. Eu acho que a tecnologia não vai resolver os seus problemas sozinha, né? Eu acho que ela vai requerer essa tecnologia milenar, ancestral, mas que é a melhor que temos para tratar desses assuntos, que é a lei. Então eu sou do time da lei e eu acho que assim a gente está vivendo agora esse ciclo do debate do projeto de fake news. E isso nunca vai terminar, né? Quem acompanha a questão do direito e da tecnologia, de tédio não morre. Pode morrer de ataque cardíaco, de estresse, etc. Mas de tédio não morre, não. E agora a gente está nesse momento em que a gente está debatendo o PL de fake news. No futuro vão ser outras questões. Eu acho que o próprio tema da privacidade ainda vai trazer preocupações. Daqui a pouco a gente vai estar falando de computação quântica, daqui a pouco a gente vai estar falando de biotecnologia. Então, esses ciclos, eles nunca terminam. E sobre o projeto de fake news, só para concluir, eu acho que o desafio é como é que a gente separa a manifestação legítima, né, do cidadão, porque todo mundo tem o direito de ir online e fazer comentários, inclusive falsos, mentirosos e até ofensivos, desde que não sejam ilícitos. Então, esse direito você tem como cidadão, como indivíduo. Agora, quando você tem campanhas massificadas que geram esses comportamentos massivos, inautênticos, que são muito bem estruturados, isso é uma espécie de fraude à esfera pública, né? Você está fraudando a esfera pública, você está fraudando a democracia, porque de repente você tem centenas de milhares ou até milhões de perfis dando a impressão de que há uma multidão falando sobre um assunto, quando na verdade todos esses perfis são controlados por uma fonte única ou por uma organização única que colocou muito dinheiro para fazer com que aquilo acontecesse. E, ao meu ver, isso não tem nada a ver com uma manifestação individual, legítima. Isso é uma fraude e uma campanha de enganar mesmo as pessoas, utilizando, inclusive, a prática de ilícitos. E, de novo, eu acho que, no caso do projeto Fake News, o caminho é combater isso, poupar a fake news artesanal, vamos chamar assim, que uma pessoa às vezes faz até inadvertidamente, e ir com tudo contra essas fake news profissionalizadas, bem financiadas, que estão ameaçando o bem jurídico, que talvez seja um dos maiores de todos, que é a própria democracia. Então, eu acho que essa é a tarefa que a gente tem em mãos hoje. Eu pergunto para você, antes de perguntar, eu lembro que no primeiro episódio aqui, o Floriano disse, olha, diante da minha pergunta, por problema que foi posto então, ele disse, pelo menos estamos num túnel e não num poço, o que já é o início. Então, para fechar, nós estamos num túnel, num poço, e se estivermos no túnel, tem saída? Sim, tem saída, sim. Eu acho que nós estamos conseguindo apresentar respostas de um modo ou de outro, né? Acredito que eu também sou um adepto
radical da legalidade. Acho que a dignidade da legislação é o que permite que a democracia prossiga, porque através de algo belíssimo. Esse ano de 2020 eu tive a oportunidade de ter um contato muito intenso com essas máquinas de elaboração de leis que vem a ser a atuação dos parlamentares e no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. E esse é um espaço belíssimo de construção da democracia cotidianamente. Entendo, porém, que a tecnologia traz consigo uma situação muito peculiar. Na minha tese de livre-docência, eu dedico a primeira parte a isso, que é a ideia não de um retorno a um direito privado soberano. Isso, na verdade, nunca existiu, na verdade. É uma ficção que nós compramos e repetimos acriticamente. Mas o que eu digo é que nós vivemos hoje, e já desde o final dos anos 90, um espaço de grande riqueza de desenvolvimento do mundo privado. E a internet, por definição, é um dos elementos mais disruptivos dessa recuperação dos espaços privados. Será na internet, pela internet, que nós teremos o desenvolvimento de uma série de serviços, de negócios jurídicos, de realidades da vida, que vão surgir e se desenvolver na margem da lei, ou mesmo independentemente da existência da lei. O exemplo que foi dado aqui e repetido algumas vezes, o WhatsApp. Poucas pessoas percebem, mas o WhatsApp é um serviço não regulado pela regulação tradicional, por exemplo, da Agência Nacional de Telecomunicações. O suporte do WhatsApp, sim, mas o WhatsApp em si é um serviço que não é regulado, ele está num universo eminentemente privado. Mas, com o tempo, percebendo a importância desses novos desenvolvimentos que a internet traz, e aqui a gente falou muito do campo delitual, eu estou agora, no final, abordando o campo negocial. Vai ocorrer uma apropriação paulatina desses espaços pelo Estado através da legislação. Eu lembro que na primeira edição da tese eu falei dos serviços de transporte por aplicativos, e na segunda edição eu já tive que atualizar, porque, num espaço de poucos meses, aprovaram-se leis regulando esse serviço. À medida em que isso vai se tornar economicamente relevante, o Estado vai entrar cada vez mais fortemente nesses campos. Mas a grande diferença agora, e é isso que vai nos demandar uma nova visão, uma nova maneira de nos portarmos diante do fenômeno da internet, é que ela vai ter um campo de experimentação prévio, um campo de inovação, de disrupção, que vai ocorrer à margem da atuação do legislador, e o legislador vai ter de sempre tentar correr atrás dessa larga vantagem, desse corredor de 100 metros rasos, mas que consegue também correr uma maratona, né? E nesse sentido, como disse o Ronaldo, não haverá nunca tédio, nem por parte dos professores de direito, nem por parte dos operadores do direito, e muito menos do legislador. E, finalmente, tenho que ressaltar isso. O Comitê Gestor da Internet do Brasil precisa ser mais valorizado, mais conhecido e ter um papel mais atuante, cada vez mais atuante nesse campo, para fazer com que, nesse túnel, e aí volta a sua metáfora do Floriano, nós temos um túnel luxemburguês, com uma massa asfáltica belíssima, com muita iluminação, controle de poluição, e que nós sigamos nesse túnel luxemburguês até que venha, evidentemente, uma luz ao final desse túnel, que talvez, evidentemente, levemos muito tempo para normalizarmos a entropia que é a internet em nossas vidas. Especialmente nós, à exceção da Laura, que temos um pouco mais do que 40 anos. Paulo, suas luzes finais. Olha, Flávio, eu acho que a luz no fim do túnel sempre tem. Eu acho que nós, como disse bem o Otávio, nós estamos percorrendo uma jornada, né? A nossa vida é uma jornada sem fim. E mesmo quando, para quem acredita, mesmo quando ela termina, continua a jornada, né? Então, essa jornada vai melhorando, o asfalto vai melhorando, vai ficando, até chegar a esse túnel luxemburguês que o Otávio mencionou, né? Mas demora um pouco, começa numa rua não asfaltada, depois vem um asfalto com buracos, não é?
nós estamos caminhando. Eu acho que tudo redunda na preservação da liberdade que se contrapõe à intimidade. São valores, lembrando Norberto Bobbio, antinômicos impróprios, não é? Porque a liberdade não exclui a intimidade e vice-versa, e a escolha sempre será casuística. É claro que a promulgação de leis que visem a coibir a difusão de informações falsas na rede pode ser encarada como uma solução democrática, uma vez que, no final das contas, está sendo elaborada por representantes escolhidos pelo povo. De todo modo, nós sempre estaremos diante dessa colisão imprópria de valores e teremos que cair na análise casuística. A questão aqui é que foi colocado de forma muito interessante pelo Ronaldo, essas fake news eu chamaria o seguinte, eu queria colocar essa expressão aqui que acabou de me ocorrer, de fake news estruturadas e fake news não estruturadas. Então, aquela fake news estruturada e não estruturada. Só que o problema, aqui para polemizar um pouco no final, não é? As fake news não estruturadas são passíveis de estruturação, porque começa uma notícia falsa e há uma reprodução randômica das fake news. Então, não há solução que não seja da regulação da autorregulação e depois, no limite, o controle jurisdicional. É como eu penso. Laura, ninguém melhor do que você para dar o fecho. Por favor, a palavra é tua. Obrigada, Flávio. Eu acho que a pergunta foi muito interessante. Eu acho que a história do direito privado, do direito constitucional como um todo, mostra que, de fato, a ausência de regulação ou a ausência do direito, ele não produz liberdade, né? Essa ausência não produz liberdade, ao contrário. Se eu não tenho direito, um espaço do não direito é o espaço em que somente os mais fortes, somente, né, quem tem... É isso, somente quem tem mais poder ou mais dinheiro, de fato, teria uma liberdade. O espaço do direito é o espaço em que a gente busca a liberdade de todos. E não só uma liberdade formal, também uma liberdade material. Nesse sentido, não há dúvida de que a gente precisa, sim, de uma regulação na internet, mas é uma regulação que garanta essas liberdades. Acho que isso é fundamental. E aqui eu gosto muito de uma expressão do professor Hoffmann Riem, um professor alemão, ex-ministro da Corte Constitucional Alemã, que ele diz que o próprio direito ele pode ser uma inovação social, uma inovação que faça frente às inovações tecnológicas e que acompanhe essas inovações tecnológicas, né? E ele mostra como uma série de decisões da Corte Constitucional Alemã foram exatamente uma inovação social nesse sentido, de você buscar essa atualidade do direito. A dificuldade, talvez, desses nossos temas todos que discutimos hoje, é certamente como é que o direito consegue acompanhar esse avanço tecnológico que é sempre tão rápido, né? Que é constante, que é diário. E eu acho que certamente uma das formas é você ter uma jurisprudência atualizada, né? Uma leitura atualizada da Constituição. E se me permitam, então eu encerraria aqui citando uma das decisões talvez mais interessantes relacionadas à proteção de dados que ocorreu esse ano, nos dias 6 e 7 de maio. É uma decisão, aquela em que o Supremo Tribunal Federal acabou anulando uma medida provisória, suspendendo uma medida provisória que determinava o encaminhamento de dados para o IBGE, e nessa ocasião o STF acabou reconhecendo um direito fundamental à proteção de dados. Eu acho que isso mostra como o direito pode sim, se estiver sempre buscando essa atualidade, né, na própria Constituição, inclusive, fazer frente a essas novas tecnologias, aos novos riscos que se apresentam. O que eu acho fundamental, e aqui eu lembro uma frase do Otávio no começo dessa nossa conversa, é de que isso sempre tem que se pautar pela liberdade. E aí eu acho que a gente tem que lutar aí bravamente contra qualquer tipo de tentativa de controlar a internet, de buscar medidas autoritárias, mas sim uma regulação que se paute pela liberdade, pela autonomia das pessoas e pelo fortalecimento dessa autonomia e da esfera pública. Eu acho que esses são princípios que a nossa Constituição traz e qualquer regulação tem que se pautar por esses valores, senão, na verdade, a gente não vai estar buscando liberdade, mas sim o contrário dela.
Então, acho que esses são valores e princípios fundamentais que devem pautar, então, essa regulação da internet, né, e dessa esfera pública que pautou toda essa nossa conversa aqui. Bem, a essa altura só me resta mais uma vez agradecer muitíssimo a vocês, Paulo, Otávio, Ronaldo, Laura. Muito obrigado por terem aceitado esse convite e compartilhado o seu conhecimento, a sua experiência com os nossos ouvintes, que ficam desde logo convidados para a próxima edição quinzenal do podcast Jus no Fim do Túnel, que vai tratar um pouco também de tecnologia, a tecnologia aplicada aos julgamentos do Poder Judiciário. Fiquem conosco. Um abraço a todos.